E eu começo essa nossa conversa com uma citação de Santo Agostinho. Ele dizia assim: não tem como conhecer a realidade se a gente não tiver conhecimento de si mesmo. Que se a gente tentasse enxergar a realidade, a gente não ia conseguir enxergá-la. Porque é como se a gente olhasse para essa realidade através de um espelho. E esse espelho estivesse opaco. Então ele olhava e não enxergava. E não conseguia entender. E Santo Agostinho, nesse processo de autoconhecimento, foi que ele escreveu o livro Confissões. E aí a gente entende a importância do autoconhecimento. Se conhecer é ato de amor com o próximo. Porque quando a gente se entende e se conhece, a gente também entende melhor o outro, compreende melhor o outro, aceita melhor o outro. E isso é ato de amor. Amar não é só demonstrar carinho, fazer coisas. Amar é conhecer a necessidade do outro. E quando a gente conhece a nós mesmos e nos entendemos, nós conseguimos entender melhor o outro também. E diante disso, a gente teve uma excelente colocação hoje de manhã sobre o que é, o que não é temperamento, o que é, o que não é personalidade. E aí a gente começa a entender que o temperamento, que é a base dos nossos instintos, do nosso estar no mundo, de como nós reagimos às circunstâncias, tudo isso tem por base o nosso temperamento. O nosso temperamento, ele não determina quem a gente é, mas ele nos dá um norte de como nós agimos, de quem nós somos diante dos impulsos primários que nós todos temos. Os temperamentos são 4. Eles são ditados, pelos elementos minerais. O fogo, a água, a terra e o ar. E aí, dentro desses elementos, existem variações. Como foi dito pela manhã, a água ela pode ser uma água que está aqui paradinha. E ela pode ser uma onda forte. O ar, ele pode ser uma brisa mansa. E ele pode ser um furacão. A terra, ela pode estar lá paradinha, ser fértil, ou ela pode virar um terremoto. O fogo, ele pode ser brasa, que aquece, que ilumina, mas ele pode ser um incêndio. E aí a gente precisa entender onde a gente está instalado em tudo isso. As características do temperamento, ela não vai definir quem nós somos. Novamente eu repito isso porque isso é muito importante. A gente não pode determinar a nossa existência, a nossa personalidade, por causa de um apanhado de características, que são as características principais de cada temperamento. A nossa vida não é regida pelo temperamento, Temperamento não é signo de cristão. Tem muita gente que tem usado o temperamento como um signo de cristão. É uma coisa assim, eu sou irritada porque eu sou colérica. Eu sou procrastinador porque eu sou fleumático. Eu nasci desse jeito, A síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, E não é assim, gente. A gente precisa conhecer quais são os nossos defeitos, quais são as nossas virtudes, para que a gente possa trabalhá-las. As virtudes para que a gente seja, nós sejamos pessoas melhores, para que a gente dê frutos na nossa vida, na nossa família, na nossa comunidade, no nosso trabalho, no local onde a gente estuda, com as pessoas que a gente convive. E os nossos defeitos a gente precisa conhecer também para que a gente possa trabalhar para que eles não sejam mais tão latentes na nossa personalidade. Por isso que uma pessoa com uma personalidade amadurecida não transparece tanto o temperamento. A gente vê personalidades, por exemplo, como João Paulo II. São João Paulo II era colérico. Alguém imagina que São João Paulo II fosse colérico?
Alguém sabia que São João Paulo II era colérico? Não. Por quê? Ele transparecia ser uma pessoa impetuosa, irritadiça. Não. Por quê? Porque ele conseguia dominar o temperamento dele. A personalidade dele era amadurecida o suficiente para que o temperamento dele não transparecesse. E é nesse caminhar que a gente tem que ir. A gente não pode se conformar em ter um apanhado de características e se determinar por isso. O que a gente precisa é conhecer essas características e trabalhá-las. A nossa conversa aqui é um pouco mais teórica, porque eu preciso passar para vocês, de fato, a teoria dos temperamentos. O que eles são, como eles se formam, quais são os principais defeitos, as principais virtudes, como é que elas atuam na nossa vida. E daí vocês vão começar a entender, de repente, o porquê que vocês reagem de uma forma a uma determinada situação e o seu esposo reage de outra. Por que de vez em quando acontece alguma coisa, uma situação com os filhos, vamos colocar uma situação familiar que eu acho que todo mundo consegue entender o exemplo. Então, você tem um filho adolescente meio rebelde. E aí você, que de repente tem um temperamento frio, age de uma forma. O seu esposo, que tem um temperamento quente, reage de outra forma. E aí você pensa assim, nossa, mas ele é muito nervoso, ele é muito irritado, tudo ele fica bravo. Por quê? Porque o elemento dele é um elemento quente. Então, ele é expansivo. Ele vai externar as coisas. Quem tem um temperamento frio, vai reter. Vai interiorizar. Não vai sair falando. Então, aí a gente já começa a dividir os temperamentos. O primeiro eixo é o eixo quente e frio. Temos temperamentos quentes e temperamentos frios. E aí nós vamos ver no temperamento quente pessoas extremamente extrovertidas, comunicativas, que se dão bem com todo mundo aparentemente, que falam com facilidade, que em situações de raiva explodem com muita facilidade. E aí depois a gente vai ter as pessoas de temperamento frio, que são pessoas mais introvertidas, que são pessoas mais caladas, que são pessoas que não expandem. Então você nunca vai ver uma reação muito expansiva mesmo, não existe outra palavra, de uma pessoa de temperamento frio. Quando ela fica feliz, ela vai ficar feliz. Quando ela fica triste, ela vai ficar triste. Ela nunca vai ficar feliz com o temperamento quente. E aí você fala, nossa, a pessoa não tem emoção. Ela não reage nunca a nada, que coisa estranha. Não é que ela não tem emoção, ela só demonstra de uma outra forma. E aí nesse entendimento que a gente vai começando a respeitar também a reação do outro. Nem todo mundo reage do mesmo jeito que eu. Às vezes a gente se irrita com pessoas que falam demais, mas a pessoa não para de falar. Eu queria ficar na minha aqui quietinha, e a pessoa não para, fala. Temperamento quente. E aí nós temos o outro eixo, o seco e o úmido. As pessoas de temperamento que têm o eixo, que tem o elemento úmido na sua composição, são pessoas mais dispersas, são pessoas que envolvem mais. As de temperamento seco são pessoas mais inflexíveis, são pessoas que retêm mais as coisas. Então, às vezes, assim, a pessoa de temperamento úmido, você fala alguma coisa com ela, vocês têm uma discussão, uma briga, e dali 10 minutos a pessoa já esqueceu. Ela nem liga mais para aquele assunto. Tá tudo bem, já passou. A pessoa de temperamento seco, não.
A pessoa de temperamento seco, ela vai lembrar daquilo para o resto da vida. Aquela criança que estudou comigo na 2ª série, em 1988, e pegou meu lanche. Ela lembra do cheiro do lanche, da cor da lancheira, ela lembra de tudo. E ela revive aquele sentimento como se fosse naquele dia. Tem alguém assim aqui? Levanta a mão. Eita, nós. E não é assim mesmo? A gente lembra, e eu estou dizendo a gente porque meu temperamento é seco, a gente lembra das coisas, tanto das coisas boas quanto das coisas ruins. Não são só as coisas ruins que marcam, não. Mas a gente lembra das coisas como se elas tivessem acontecido naquele momento. E aí vem tudo, vem o cheiro, vem um monte, um apanhado de emoções junto. E não é que você é rancorosa. Não é que você... Claro, existe aí uma coisa de remoer o passado e que a gente precisa, que é um defeito do temperamento seco, que a gente precisa trabalhar. Mas é uma característica do seu temperamento que você tem que entendê-lo, trabalhá-lo para que ele não seja um problema na tua vida. Para que você não vire uma pessoa rancorosa. Mas essa lembrança, essa memória, você não vai conseguir apagar. Só se você tiver uma amnésia. Bater a cabeça aí, sei lá. Não existe como não ter este sentido, porque isso faz parte do seu temperamento. Faz parte da sua base. Tá dando para entender? Então, a gente vai agora dar nome aos bois, né? Vamos dar nome aos bois. E eu tô com uma colinha aqui, gente, porque são muitos detalhes que eu não quero esquecer de falar nada para vocês, tá? Bom, o colérico. O colérico, ele é quente e seco. Então, ele expande, ele é expansivo, ele é comunicativo, ele tem essa característica de expansão. Mas ele também retém, porque ele é seco. Então, além de ser expansivo, ele também retém todas as coisas, ele pega para si. Ele é mais inflexível, ele é mais duro. Aí vem o melancólico. O melancólico, ele é frio e seco. Então, o melancólico, além de reter tudo, ele contrai. E ele guarda. E ele deixa lá no âmago. O elemento da frieza no melancólico, ele não dá tanto esse ar de não se importar com as coisas, quanto no outro temperamento que é frio, que eu já vou falar daqui a pouco. Ele é mais emotivo, mais chorão. Porém, ele não fala muito, ele não expõe muito esses sentimentos. Ele guarda para si. Aí nós temos o temperamento sanguíneo. O sanguíneo, ele é quente e úmido. O sanguíneo, então, ele expande demais e dispersa demais. Ele é ar. Ele é comunicativo, ele é falador, mas na hora que vem alguma coisa para ele que ele não gosta, ele explode momentaneamente. E daqui a pouco ele já esquece. Daqui a pouco passou. Daqui a pouco já é. Ele não guarda, ele não retém. E o fleumático, que é frio e úmido. O fleumático, a frieza do fleumático faz com que pareça que ele não se importa muito com as coisas. Ele parece que não está nem aí com nada. Ele meio que deixa a vida levar. E está tudo bem. E ele não fala também, porque ele é introspectivo. Mas ele não guarda nada.
Você fala com ele uma coisa e daqui a pouco ele já esqueceu. Aí entra naquela coisa das crianças. Eu tenho que falar 1000 vezes para o meu filho que ele tem que guardar tal coisa em tal lugar. E ele guardou uma vez, na segunda ele não lembra mais. Temperamento úmido. Esquece, evapora. E aí você tem que fazer um trabalho árduo de repetição. Repetir, 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 quantas vezes for necessário. Então, o colérico é fogo, o sanguíneo é ar, o melancólico é terra e o fleumático é água. Estão anotando? Então, tá bom. Porém, vocês devem perceber que nem todo colérico é nervosinho, que nem todo melancólico é chorão, que nem todo fleumático é distraído e que nem todo sanguíneo é super comunicativo. E isso acontece por quê? Porque dentro de cada temperamento existem 3 subtipos. Existe a predominância do elemento e pode existir também um aporte, que é um elemento que não faz parte desse temperamento, mas que ele vem como um aporte. Então, o sanguíneo clássico, né, é o quê? É quente e úmido. E aí nós temos o sanguíneo que é mais úmido do que quente. E aí a gente tem o sanguíneo que é mais quente do que úmido, com aporte seco. E aí esse sanguíneo ele pode se parecer um pouquinho com o colérico ou um pouquinho com o melancólico, porque ele tem o elemento seco na sua composição como um aporte. O colérico, a mesma coisa. O clássico é o quê? É o quente sobre seco. E aí nós temos o mais seco do que quente. E aí a gente tem o mais quente do que seco, com aporte úmido. E aí ele vai lembrar um pouquinho do sanguíneo ou do fleumático. Ele vai trazer algumas características desses 2 temperamentos. O melancólico, mais frio do que seco, é o clássico. Aí nós temos o mais seco do que frio e o mais frio do que seco, com aporte úmido, que também pode trazer características do sanguíneo ou do fleumático. E, por fim, nós temos o fleumático, mais frio do que úmido, e aí os 2 subtipos, mais úmido do que frio ou mais frio do que úmido, com aporte seco, que também pode trazer características do colérico e do melancólico. Tá dando para entender até aí, pessoal? Então é por isso que nem todo colérico é igual ao outro, nem todo melancólico é igual ao outro, nem todo fleumático e nem todo sanguíneo é igual. Por quê? Porque existe a predominância de elementos e existe o aporte. Eu não vou conseguir, no dia de hoje, desmembrar esses 3 subtipos para vocês, porque é muito mais complexo até do que parece, mas descobrir o temperamento primário, né, sem saber o subtipo, já é o suficiente para vocês começarem a trabalhar no temperamento de vocês, certo? Mas é importante que vocês saibam que existe essa diferença, que existe esses 3 subtipos dentro de cada temperamento. Então, se você for ver, né, são 4 temperamentos, mas são 12 tipos de temperamento dentro desses 4 temperamentos. Certo? Eu vou falar para vocês agora as características principais de cada temperamento.
E aí vocês vão começar a se entender um pouco e se encaixar um pouco dentro de cada um deles. Eu acho que é a coisa que vocês mais querem, né? Descobrir o temperamento de vocês. E daí por diante, é muito estudo, muita observação de si, observação do outro, se você quiser descobrir o temperamento do esposo, dos filhos, mas principalmente observação de si. O mais importante é você descobrir o seu temperamento e como lidar com ele. Porque sabendo o seu temperamento e sabendo como lidar com ele, você vai conseguir lidar também com os outros. Então, as principais características do colérico. Lembre-se que o colérico é fogo, quente e seco, certo? Ele é expansivo, ele é prático, ele é um líder nato, ele tem um raciocínio rápido, ele gosta de desafios e competições, ele é uma pessoa de firmes convicções. Então, assim, quando você fala alguma coisa para um colérico, se ele não concordar com isso, ele vai automaticamente te rebater. E ele vai fazer das tripas coração para te convencer de que ele que está certo. Ele tem uma vontade forte, né, que entra também nisso. Então, assim, se ele puser um objetivo na cabeça, ele vai até o fim. O colérico não é de desistir na metade do caminho de nada, assim. Ele é persistente. Ele é perseverante nas coisas. E, às vezes, essa teimosia pode levar ele para um lugar que não é legal. Ele precisa tomar cuidado para não ficar dando murro em ponta de faca. Porque, às vezes, a persistência se torna teimosia. E aí a teimosia não é uma coisa bacana. Porque, às vezes, você está teimando num erro, né? Então, como que a gente ajuda um colérico a se desenvolver? Ele tem que ser brasa, que aquece, que ilumina. Ele não pode ser fogo que destrói. Então, a gente tem que cuidar do colérico da língua, que é afiada. Tem que cuidar do colérico nas explosões, que às vezes vem e realmente queima todo mundo. E principalmente, ele tende a queimar quem está em volta dele mais próximo ali. Geralmente quem sai queimado é o cônjuge, são os filhos ou os pais. Então tem que tomar cuidado. Trabalhar na paciência, na humildade. Um exercício bom para o colérico é a esmola. A esmola é um bom exercício espiritual para o colérico, porque ele se despoja do que é dele para dar ao outro. E aí ele tira dele essa soberba que pode acontecer de se achar muito... Eu sou muito... Não posso falar a palavra. Eu sou muito bom no que eu faço. Eu sou muito bom em tudo que eu ponho a mão. Eu sou o melhor. E a esmola vai mostrar para ele que não, que ele tem que se abaixar para ajudar o outro. Ajuda no exercício de ser mais humilde, né? Quando é criança, o colérico, é legal você dar bons exemplos de heroísmo para essa criança colérica, para que ela tenha bons exemplos a quem seguir, para que ela se instale na realidade de que é bom servir o próximo, de que é bom ajudar o outro. E exigir do colérico é bom também. Porque ele pode dar muito. Ele tem uma grande capacidade em se dar. Mas ele geralmente não faz isso voluntariamente. Ele faz isso para si mesmo. Então é importante que você incentive o colérico a fazer pelos outros. Isso é importante. O colérico ele tem muita facilidade em tomar decisões. Porém, às vezes as decisões que ele toma pode ser meio impulsiva. De querer resolver, porque ele é muito prático, então ele quer resolver as coisas rapidamente. Então é importante que ele pare para pensar antes de tomar uma decisão.
que ele pondere, que ele pense, que ele não haja na expansão, na explosão, que ele para pensar, certo? A natureza emocional do colérico, ela é menos desenvolvida. Então, é difícil para ele criar empatia pelo outro, se colocar no lugar do outro. Então, isso é um bom exercício também para o colérico. Antes de você, colérico, falar, expandir, xingar, brigar, se coloca no lugar da pessoa que vai ouvir isso. Porque muitas vezes o colérico fala sem pensar e machuca o outro porque ele não tem essa capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa. E aí eu estava falando para vocês de João Paulo II, que era colérico, né? São Francisco Sales também era colérico. E ele era conhecido como o santo da bondade. Então, vocês percebam que quando o temperamento não domina a pessoa, ela pode ser completamente o oposto dos defeitos que o temperamento dela traz. Outros santos que eram coléricos são Padre Pio, São Paulo, apóstolo, Santo Inácio de Loyola, eram santos coléricos. Agora vamos para os sanguíneos, que também são um temperamento quente, só que úmido. E aí traz algumas diferenças do colérico, né? Porque o colérico, por ser seco, ele tem essa característica de ser mais duro, mais inflexível. Já o sanguíneo, não. O sanguíneo, ele é facilmente motivado, ele se empolga com as coisas. É aquela pessoa que você fala assim, vamos, ele fala, vamos. Ele nem pensa, vai. É pau para toda obra. Ele é muito alegre, muito afável. Ele, diferente do colérico, ele se coloca muito no lugar dos outros. Ele tem essa capacidade de se colocar a serviço dos outros. Ele gosta de agradar as outras pessoas, mas ele também gosta de ser agradado. Ele gosta que puxem o saco dele. Ele gosta que fiquem adulando, coloquem ele para cima. Ele é muito criativo. Usa muito a imaginação e, por isso, ele se dispersa muito facilmente. Então, às vezes, o sanguíneo está ali lendo um livro, e aí, daqui a pouco, o pensamento, ele lê alguma coisa ali no livro e ele lembra de uma outra coisa, e aí ele começa a viajar e devagar. E aí, quando ele vê, ele não está mais lendo, ele está pensando em outra coisa. Então, ele dispersa com uma facilidade muito grande. Ele é muito otimista, muito brincalhão. Ele reage rapidamente às coisas, como eu estava dizendo lá no começo, porém ele não retém. Então, se você brigar com ele hoje, amanhã ele nem vai lembrar por que vocês brigaram. Ele vai conversar com você como se nada tivesse acontecido. Para ele está tudo certo. Para o sanguíneo se motivar, é importante você motivá-lo. Motivar ele a terminar o que ele começou. Motivar ele a ter foco nas coisas, a querer buscar bens superiores, porque o sanguíneo ele tende a ser mais superficial nas suas relações, ele tende a ser mais superficial nas suas escolhas. Então é importante que ele ganhe profundidade. Então precisa de incentivo. Quando é criança, eu costumo orientar as mães de sanguíneo a ter um quadro com as tarefas e os horários e um despertador. E aí ele vai começar a entrar na rotina dos horários. Ele tem X tempo para comer, ele tem X tempo para arrumar o quarto, ele tem X tempo para tomar banho, ele tem X tempo para arrumar a cama. Porque senão ele começa a fazer. Aí você fala assim para ele, ó, filho, vai lá no seu quarto, arruma a cama, vai tomar banho e vem jantar. Aí você está lá na cozinha esperando, fazendo o almoço, fazendo a janta. E aí você olha no relógio, passou 40 minutos e nada dessa criança voltar do banho. Aí você vai entrar no quarto, ela está lá brincando com o carrinho.
olhando para o nada. E aí você fala, você fez o que eu mandei? O que você mandou? Então tem que ter regra nesse sentido. E quando é adulto, não dá para fazer desse jeito, né? Não dá para pôr alarme para tudo para um adulto. Então o adulto ele tem que ter a autoconsciência de que ele vai precisar se organizar numa rotina para que ele consiga parar de fazer o que ele tem que fazer no horário que ele tem que fazer, entregar as tarefas no horário que ele tem que entregar. Não dá para ser um sanguíneo disperso no trabalho. O chefe pede uma planilha para 5 da tarde, das 7 da noite, você está lá, viajando na maionese. Não dá. Então, para o sanguíneo precisa de disciplina. É a palavra-chave. Criar rotina, horário, foco, porque senão a coisa desanda. Porque ele é naturalmente desordenado, bagunceiro. É o impulso dele ser assim. Ele não é assim porque ele quer. Mas ele pode mudar isso. E é exercício. Não existe... Rebeca, tem um truque aí para o sanguíneo ser mais focado? Não existe truque. É exercício. É repetição, é fazer todo dia a mesma coisa, até que isso se torne um hábito. E aí, se tornando um hábito, entra no eixo, entra no horário, e as coisas vão fluindo com mais naturalidade. Não tem como fazer um truque mágico e o sanguíneo virar uma pessoa focada do dia para a noite. Não, vai ter que se exercitar diariamente. E tem que querer. A mudança parte de dentro para fora. Né? Um santo sanguíneo era Santo Agostinho. Santo Agostinho era sanguíneo e a gente percebe na história de vida dele, né, que ele era um ótimo orador. Né? O processo de conversão dele foi marcado pela demora. Né? Santa Mônica rezou muitos anos pela conversão de Santo Agostinho. Então, essa é uma característica do sanguíneo. Ele demora para pegar no breu nas coisas. Mas, quando ele pega... Veja, Santo Agostinho é doutor da igreja. Então, sanguíneos sigam os bons exemplos. Né? Outro santo, São Pedro. São Pedro era sanguíneo. São Pedro, quando Jesus estava sendo preso para ser crucificado, sacou a espada da bainha e cortou a orelha do soldado. Impulsivo. Expansivo. E na hora que teve que confirmar que era discípulo de Jesus, falou, não, eu nem conheço, nunca vi na vida. Mas depois... virou nosso primeiro Papa. Pregou o Evangelho até ser crucificado. Contam uma história que, eu não sei se é real ou não sei, que São Pedro ia ser crucificado, e aí ele resolveu fugir. Né? Pedrão, fugindo de novo, que nem ele fugiu na crucificação. E aí ele viu Jesus carregando a cruz e indo ser crucificado de novo. E ele perguntou, Senhor, onde o Senhor está indo? Eu estou indo morrer no teu lugar. Você está fugindo? E aí ele falou, opa, não precisa, eu vou. E voltou. Então, o sanguíneo, quando ele se dá a alguma coisa... ele se dá por inteiro. A tendência dele é fugir. Mas ele, quando ele volta para o caminho, ele segue até o fim. Agora a gente vai falar dos fleumáticos. Lembre-se que o fleumático é frio e úmido. Ele tem esse elemento de dispersão por causa da umidade. E ele tem a frieza. Aquela coisa de cara de chuchu.
parece que não tem emoção nenhuma. Está sempre com a mesma cara. Não demonstra sentimento. Ele se adapta muito facilmente. E aí a gente consegue perceber bem porque que o elemento do fleumático é a água. Você percebe que a água ela se adapta facilmente aonde ela é colocada, né? Se você coloca a água num recipiente redondo, ela toma a forma do recipiente redondo. Se você põe num recipiente quadrado, ela fica quadrada. Se você coloca ela no freezer, ela vira gelo. Se você esquenta, ela vira vapor. Ela se adapta a qualquer situação. Mas isso é bom em algumas situações ou é muito ruim. Porque pode ser meio Maria vai com as outras no sentido ruim da coisa. Tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Vamos lá. É mais fácil do que pensar, do que tomar uma decisão. Então eu vou junto, vou seguindo o fluxo. E isso não é legal em algumas situações. Então é muito importante que o fleumático desde criança tenha bons exemplos. Porque se ele pegar um mau exemplo e ele for junto, vai ser um problema mais para frente. Então tomem cuidado com os seus fleumáticos pequenos. Os exemplos que estão tendo na televisão, na internet, na escola, porque é muito adaptável mesmo. Eu tenho uma fleumática em casa. Eles não demonstram entusiasmo com as coisas. Então, às vezes, você chega com uma coisa super bacana e o fleumático, cara de paisagem. Às vezes, você conta uma novidade e ele não reage. E isso, às vezes, pode gerar problema entre casal, por exemplo. A esposa chega super feliz, super animada, nosso aniversário de casamento. Aí o fleumático faz assim. Legal. E aí a esposa, que é sanguínea, fica frustrada. Porque ela tinha bolado na cabeça dela uma coisa super legal para fazer nesse aniversário de casamento e o fleumático nem lembrou que era aniversário de casamento. Então, fleumático, o que eu dou de conselho a vocês, datas importantes, anotem, coloquem no celular, coloquem um despertador. E é sério isso, o fleumático tende a esquecer mesmo. E não é por maldade. Se esforcem para demonstrar os sentimentos. Se esforcem para mostrar que vocês estão gostando de alguma coisa. Se esforcem para fazer um ato romântico para a esposa ou para o esposo. Se forem dois fleumáticos, até que vai, né? Nenhum dos dois vai fazer e está tudo certo. Mas também pode ser ruim, porque vai esfriar, né, a relação. Não é legal. Então, façam esse esforço, fleumático. Faz essa penitência de ser mais impulsivo nas coisas, né? Também é um exercício. Tudo é exercício para virar hábito. A motivação do fleumático sempre tem que vir do externo. Ele se motivar com alguma coisa é mais difícil. Então, por exemplo, se você tem um filho fleumático e quer que ele faça exercício, não adianta você falar assim, Joãozinho, vai lá andar de bicicleta. A hora que você voltar para a sala, ele vai estar deitado no sofá. Então, você tem que falar assim, Joãozinho, vamos andar de bicicleta? E vai com ele. Filho, você precisa fazer sua lição de casa. Ele sabe que ele precisa fazer a lição de casa. Então, você vai pegar ele e vai falar assim, vamos sentar aqui e fazer a lição de casa. E uma vez que ele começar a fazer aquela atividade, ele vai continuar. Diferente do sanguíneo, que dispersa muito rápido. O fleumático também tem o elemento úmido, mas ele é um pouquinho mais focado por causa da frieza. Então, ele tem um pouquinho mais de facilidade em se concentrar nas coisas que ele está fazendo. E o fleumático, quando ele pega uma coisa para fazer, ele faz muito bem feita.
Os fleumáticos são excelentes artistas. Eles fazem as coisas muito bem feitas quando eles querem fazer. Mas eles precisam da motivação, eles precisam do empurrãozinho. Aí você fala assim, meu marido é fleumático. E ele não faz nada em casa. Como é que eu motivo ele? Porque eu não posso pegar na mão igual eu pego do filho. A mesma coisa com a esposa, tá, gente? Então você vai falar assim, ó. Nossa, amor, eu gosto tanto quando você faz desse jeito aqui, tal coisa. Você é o melhor em fazer isso. Você está motivando o seu fleumático. E ele vai fazer, porque ele gosta do elogio. Poxa, eu sou bom nisso, então eu vou fazer. Nossa, amor, eu gosto tanto quando você faz aquela comida. É o melhor estrogonofe do mundo, é o seu. Aí a mulher vai lá e faz. Precisa de motivação externa. Precisa sempre do empurrãozinho de alguém. Senão não sai do lugar. É água. A água, se não tem vento, não movimenta. Se a água não tem estímulo, ela fica parada. Então precisa sempre dessa motivação externa. Eles perdem muitas oportunidades, às vezes, porque falta esse entusiasmo, essa motivação. O fleumático, ele às vezes perde oportunidades na vida porque ele está lá parado. Então, se você é fleumático, agora você já sabe dessa característica do seu temperamento, então busque se motivar. Não fique esperando que outros motivem você. Se você tem um fleumático em casa, vai dando os empurrõezinhos para que ele consiga andar com as próprias pernas. Um santo fleumático era São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino era um homem muito reflexivo, muito recolhido, né? Ele era muito calado. Ele tinha até um apelido na congregação dele, que era boi mudo, porque ele não falava muito. Porém, os escritos dele são fantásticos. Então, é isso que eu falei. O fleumático, quando ele pega alguma coisa para fazer, ele faz muito bem feito. Mas, às vezes, ele precisa que alguém conduza. Outros santos que eram fleumáticos, Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa pouco falava, mas ela muito fazia. E qual que era a motivação dela? O amor. O amor ao próximo. O amor aos mais necessitados. A motivação era externa. E por fim, vamos falar dos melancólicos. Melancólico é frio e seco. Eu falo com uma certa propriedade dos melancólicos, porque eu sou uma. E eu digo que não é fácil ser melancólico, porque a gente se cobra demais. O melancólico é muito perfeccionista. Então, muitas vezes, o melancólico paralisa nas coisas, nas situações, porque ele fica buscando a perfeição. Eu quero fazer o melhor, eu quero agradar todo mundo, eu quero que todo mundo goste de mim, eu quero que todo mundo fique satisfeito com o meu trabalho. E aí ele não faz porque ele fica buscando essa perfeição. Eu estava muito ansiosa para subir aqui. O que eu vou passar para vocês? O que eu vou falar? Mas o melancólico, ele precisa disso. Ele precisa enfrentar as situações que lhe causam medo. Existe uma frase que é assim, eu não sei de quem é. Feito é melhor que perfeito. Se você não fizer nada, você não vai ser perfeito. Então é melhor você fazer alguma coisa, buscando a perfeição, sim, mas fazer. Porque se você não fizer, você não vai ter perfeição, porque você não fez. E aí isso vai gerar uma angústia enorme no melancólico.
Porque aí ele sabe que ele não está fazendo, que ele poderia fazer, mas ele não faz porque ele quer perfeito, e aí vira um ciclo, uma bola de neve. O melancólico é muito metódico, muito organizado, ele odeia bagunça. Você quer ver o melancólico morrer? É ele arrumar a mesa dele assim de trabalho, aí vem alguém e fazer assim. E aí ele chega, ele quer matar um ser humaninho. Então não mexa nas coisas dos melancólicos, eles não gostam. Mas o melancólico precisa aprender a perder essa rigidez, né? A terra é rígida. Mas se você vai lá e afofa a terra, e aduba a terra, ela dá fruto. Se você é uma terra rígida, seca, ela começa a craquelar, endurecer cada vez mais, e nada que você plantar ali vai dar fruto. Nada que você botar ali vai crescer. Então, o melancólico ele precisa aprender a perder essa rigidez extrema. O melancólico ele precisa de rotina. A rotina faz bem para o melancólico. Então, se você tem uma criança melancólica em casa, muitas vezes essa criança começa a ficar agitada. E aí você até pensa que ela tem algum problema. Essa criança não para, essa criança... Ou acha que ela é sanguínea, porque é agitada. Às vezes é um melancólico sem rotina. A rotina faz parte do melancólico. Ele precisa de rotina, ele precisa de disciplina. Senão ele desanda. O melancólico muitas vezes é visto como ingrato e frio. Porque ele é frio no seu elemento. Mas muitas vezes ele não consegue demonstrar gratidão, demonstrar que ele gostou de alguma coisa que alguém fez por ele. E muitas vezes ele vai cobrar dessa pessoa algo que essa pessoa não pode dar para ele. Porque o padrão dele é muito alto, por causa do perfeccionismo. Então o melancólico ele tem que tomar cuidado para não exigir demais das pessoas. Porque ele está sempre se frustrando. Mas ele se frustra por culpa dele mesmo. Porque ele fica esperando dos outros uma coisa que a outra pessoa não pode dar, porque a pessoa nem sabe que ela está esperando aquilo dela. Né? Então, o melancólico precisa baixar os seus padrões, ser menos rígido e ser mais grato. Ele tem uma inclinação, sim, natural à tristeza e à melancolia, como o próprio nome do temperamento já diz. Porém, isso não quer dizer que ele seja uma pessoa depressiva. Depressão é doença. Ser melancólico não é ser depressivo. Isso precisa ficar claro. O melancólico ele é mais introspectivo, sim, mais fechado, sim, mas isso não quer dizer que ele seja uma pessoa depressiva, tá? Ele tem dificuldade em fazer amizades, porém ele é muito leal quando ele está com alguém, seja num relacionamento conjugal, seja num relacionamento de amizade. A lealdade dele é muito grande para com os outros. E ele pode ter um lado muito cético também. Então, o melancólico precisa se abrir mais à vida, às experiências, às pessoas, dar um pouco mais de leveza na sua vida. Aceitar as coisas com menos rigidez, ser um pouco mais flexível. O melancólico ele não gosta muito de mudança. Mas é importante que ele aceite que as coisas na vida mudam, passam. E que não dá para ser sempre do jeito dele. Isso é importante também com as crianças. Ensinar o melancólico que nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que ele quer. E que ele precisa entender isso. Ele precisa entender que hoje você não ganhou no jogo. Hoje o seu time não ganhou. Ele precisa entender que faz parte da vida
as situações não acontecerem do jeitinho que ele desejou. Porque senão ele vai sofrer muito na vida com isso. Um melancólico que não aprende desde cedo a ser mais flexível e a entender que nem sempre as coisas são do jeito dele, ele se torna um adulto muito frustrado. Com tudo. Muito amargurado. Achando que o mundo é um lugar horrível, cruel e que ele nunca vai ser feliz com nada porque os padrões dele são inatingíveis. Santa Teresinha pode ser um farol para os melancólicos. Santa Teresinha teve o seu mundo afetivo e emocional muito abalado com a perda da mãe, com a morte da mãe, depois a entrada da irmã para o Carmelo, né? E ela soube transformar isso em amor, em serviço, em busca das coisas do alto, das coisas de Deus. Então, a Santa Teresinha é um grande exemplo de uma melancólica que transformou a dor em amor e em serviço. Outros santos melancólicos, São João da Cruz, Santa Faustina, São Bernardo, também foram santos melancólicos. E que podem ser um bom exemplo para os melancólicos não terem essa vida interior abafada pelo seu excesso de perfeccionismo, pelo seu excesso de buscar que tudo seja feito do seu próprio jeito. Bom, a ideia aqui era passar, de fato, a teoria para vocês, para que depois vocês conseguissem aplicar isso na vida prática, né? Eu espero que vocês consigam aplicar os temperamentos na vida de vocês, que vocês consigam, a partir desse conteúdo, começar a dar um norte no autoconhecimento, que vocês consigam aprender a lidar com os filhos, com os esposos, com os pais, com as pessoas com que vocês convivem, de uma forma mais tranquila, de uma forma que vocês entendam que as reações dos outros não são as mesmas que a sua, e isso tem um motivo, que nem sempre a pessoa está fazendo pirraça, que às vezes é só o jeito dela reagir às situações, porque ela não entende, não conhece o temperamento, então ela acaba agindo por impulso, né? E que a gente que tem esse conhecimento possa começar a aplicá-lo e que a gente possa parar de agir apenas pelos nossos instintos primários e que a gente possa transformar o nosso temperamento de forma que a gente consiga viver melhor com nós mesmos e com os outros, com as pessoas com as quais a gente convive. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos cantar só o refrãozinho da... Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Som. Pessoal, bom, só para finalizar, eu tenho uma página no Instagram da qual eu trato só sobre esse assunto. Lá vocês podem me mandar direct, me mandar caixinha, tirar todas as dúvidas. Lá dentro do Instagram tem muitos posts
dividindo esse subtipo de temperamento, explicando o que é cada um deles. Tem algumas lives lá dentro também que podem ser muito esclarecedoras, que tem conteúdo muito mais abrangente do que a gente pode passar aqui em uma horinha, né? Então, é @RebecaDPLima, o Instagram, tá bom? Lá também tem um link para vocês, tem o meu e-book, e eu tenho um curso também de aprofundamento de temperamentos. Então, quem quiser pode clicar lá, pode me perguntar, pode tirar as dúvidas lá no Instagram. Alguém tinha levantado a mão? É alguma dúvida? Instagram? Rebeca, REBECADP Lima, LIMA. Oi? D de dado. D mudo, tá? É só DP Lima. Obrigada, gente. Uma ótima tarde para vocês. E a gente continua que ainda tem mais palestra hoje.